Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para o nosso grande curso de Administração Financeira e Orçamentária. Este curso, você pode ter certeza que não é um curso qualquer, é um curso aí na qual você pode ter certeza que ele vai subsidiar para que você acerte qualquer questão de concurso para qualquer banca. Este aqui é um curso, como diz aí o linguajar popular do campo, é do mamando a caducando, ou seja, para iniciantes e também para aqueles alunos aí que já têm um certo conhecimento, porque a gente vai aprofundando os assuntos, né? Vamos lá, chegamos aqui agora um assunto novo, tá? É o orçamento impositivo. Hoje, na administração pública brasileira, no orçamento, nós temos aí uma obrigatoriedade do orçamento impositivo. Este orçamento impositivo é novo, foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 86 de 2015, né, que acrescentou ao artigo 66 os parágrafos 9º até o parágrafo 18 da Constituição Federal, né? Ou seja, né, vem comigo, só fazendo uma ajuda à memória para vocês. Nós estamos estudando o quê? O processo legislativo orçamentário. Por quê? Porque as leis necessárias têm que ser tratadas de forma diferente no Congresso Nacional, porque tem que ter o quê? Velocidade na discussão, aprovação e sanção, porque todos os anos nós temos que ter o orçamento aprovado para fazer frente aí às despesas aí, às obrigações da administração pública, do poder público em geral, né? Na primeira parte da aula, nós estudamos o artigo 66, que é exatamente isso, o processo legislativo orçamentário. Nós estudamos o caput, parágrafos 1º ao 8º, bacana, né? Até um tempo atrás, a nossa aula terminava aqui. Só que a partir de 2015, né, através da Emenda Constitucional 86, acrescentou ao parágrafo, ao artigo 66, os parágrafos 9º até o 18, né? E todos esses novos parágrafos aqui do artigo 66, todos eles tratam de apenas um assunto. Qual é o assunto? O orçamento impositivo das emendas parlamentares. Ou seja, esta emenda aqui, a emenda 86, de 17 de março de 2015. Prof, e aí, seu comentário? Cara, papo reto, já disse para vocês, né? Você tem que estudar com foco na cabeça do examinador, não no foco na cabeça do doutrinador. Você tem que estar preocupado com o cara que faz as suas questões de prova, não é isso? Então, este é o foco, esse é o objetivo. O nosso curso aqui do professor é simplesmente uma coisa só. Eu quero que você acerte todas as questões. E nós aqui da LAC estamos nos esforçando muito para isso, né? Então, olha só, foco na cabeça do examinador. Gente, o examinador, todos eles, cara, têm uma coisa em comum. Eles gostam de quê? Eles gostam de palavras negativas, vedações, ressalvadas, não, exceção, exceto, né? O examinador gosta de palavras excêntricas, ó, impositivo, bacana, né? E o examinador gosta também de quê? De novidade, cara. Então, isso aqui é uma grande novidade que nós temos aí no estudo da administração financeira e orçamentária. E claro que já começou a ser cobrado, eu já percebi o grau de dificuldade das questões, na qual nós iremos aqui, com certeza, aí você pode ter certeza que nós iremos aí a trabalhar nesse sentido para que você não tenha dificuldade. Bacana? Então vem comigo, orçamento impositivo, né? Antes da gente entrar já nos parágrafos da lei, eu quero explicar para vocês aí o modelo mental, o que significa. Gente, hoje, o nosso orçamento, tá? O orçamento da República Federativa do Brasil, tanto o orçamento da União, quanto o orçamento dos estados, quanto o orçamento dos municípios, eu posso falar para vocês que eles são autorizativos, né, dado o percentual, né? E somente esta pequena parte, essa pequena exceção que trouxe a Emenda Constitucional 86 de 2015, que trouxe a prerrogativa da imposição da obrigatoriedade da execução, né? Então, vamos lá, um paralelo para vocês entenderem o orçamento autorizativo e o orçamento impositivo, né? Ambos os orçamentos precisam de autorização do povo, da chancela do povo, ou seja, ambos os orçamentos necessitam de aprovação pelo poder legislativo, né? Aí aqui, vai muito lá na teoria da Constituição, né? Somos poderes harmônicos e dependentes entre si, criam um sistema de pesos e contrapesos, um controla o outro, claro, aqui o orçamento é um deles, né? Então ambos necessitam de aprovação
legislativa. Já o primeiro, orçamento autorizativo, uma vez que é aprovado pelo povo, sancionado pelo Poder Executivo, né, aprovado pelo Legislativo, não precisa ser executado pelo Executivo integralmente. Não há essa obrigação. Por isso, ele está autorizado a executar, mas não significa que ele é obrigado a executar. É muito diferente isso, né? Ou seja, nessa perspectiva aqui, um exemplo de orçamento autorizativo, sem medo de ser feliz, é o Brasil. A gente vai falar para esse cara aqui, no Brasil, né? Já no orçamento impositivo é diferente. Uma vez aprovado pela Casa de Leis, né, pelo Legislativo, deve ser executado integralmente. Ele faz acontecer pelo Executivo, salvo impedimentos de ordem técnica, né? Então ele tem que ser executado pelo Executivo, né? Isso dá o quê? Dá segurança, né? Dá segurança. Professor, explica esse cara aí, salvo impedimentos de ordem técnica. Tudo bem, tem lá uma verba para a construção de uma ponte, né? Então está lá, tem a ponte. E aí? Está no orçamento. Está lá, o governo quer destinar recurso para o município, para o Estado executar a ponte, né? E aí? Acontece que naquela ponte não tem o quê? Não tem projeto executivo para licitação. Acontece que naquela ponte não pode ser realizada naquele local porque tem um nascedor, uma nascente de um rio, de um riacho, não sei. Ou seja, tem algum impedimento ambiental. Estou dando exemplos para vocês de quê? De impedimentos de ordem técnica. Então, claro, assim, não pode ser executada, então não vai ser executada, tem essa prerrogativa. Então, isso que é o orçamento impositivo, né? Professor, eu gosto de exemplos, então vem comigo. No Brasil, nós utilizamos o orçamento autorizativo, tá? Eu acho que o caminho é partir, grande parte, para o orçamento impositivo, né? Por que que eu falo isso, cara, aqui, né? Cara, eu vejo muito isso no município, né? Eu já morei em bairros aí, né? Isso faz muito tempo, né? Porque não tinha asfalto, né? Aí a gente ia na prefeitura, comunidade, associação de bairro. Ó, esse ano que entrou no orçamento, ano que vem está no orçamento. Aí chegava lá, um tal do ano que vem, não era executado, nada. Estava no orçamento. Pode, porque o orçamento não é impositivo, né? Não é impositivo. Aí, de novo, está no orçamento. Cara, eu sei que a rua ficou 5, 6 anos no orçamento todo ano, né? E se não houvesse essa mobilização política lá da associação de bairros, dos moradores, dos parlamentares, não ia sair o asfalto, mesmo estando no tal do orçamento. Por quê? Porque ele é autorizativo, ele não era impositivo, né? Na época eu não entendia muito bem isso, hoje eu entendo, né? Exemplos de orçamento impositivo, claro, eles, né? Os Estados Unidos aí, eu acho que o caminho, né? Eu acho que o caminho até para a moralização das leis orçamentárias é o constituinte, o legislador, começar aí a grande parte das emendas aí passarem a serem o quê? Passarem a ser impositivas. Bacana? Então, a ideia geral de orçamento autorizativo e impositivo. Só isso aqui você já consegue matar algumas questões. Bacana, pronto. Feito essa parte teórica aí, vamos agora para as emendas. Vamos agora para o orçamento impositivo. Tá? Vem comigo. Tá? Esse orçamento impositivo, o primeiro recado que eu passo para vocês, não é para todos, né? Não é para todo orçamento, é uma pequena fração apenas, né? Vem comigo, ó. As emendas individuais, tá? Emendas individuais. Aqui começam os nossos estudos. Emendas individuais, meus amigos e minhas amigas, você tem que entender o conceito das coisas, o porquê disso para vocês prefixarem. A partir do momento que vocês conseguem compreender, fica tudo mais fácil. Quem que pode emendar? Quem que pode fazer emendas ao orçamento? Aula passada, exclusivamente os parlamentares. Em vez de escrever parlamentares aqui, eu já vou direto ao assunto. Quem que pode propor emendas? Os deputados e os senadores. Olha aí, ó. Os deputados, por que eu vou escrever senadores? Então, deputados e senadores, está aqui, ó. Então, esses caras que podem propor emendas. Tá? Eles podem propor emenda. Somente eles. Qual que é a intenção dessa emenda à Constituição?
Temos lá 81 deputados e 500 e poucos 81 senadores e 500 e poucos deputados. O cara lá, né, vou colocar aí do meu querido estado, Mato Grosso, um deputado do Mato Grosso, né? Ele vai lá, ele faz uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra poliesportiva no orçamento. Está lá. O outro deputado, tá? Ele faz uma emenda para fazer um PSF. Tá? Um PSF e outro uma quadra poliesportiva. Só que o cara do PSF, né? Lá da saúde da família, do posto da saúde da família, né? A unidade lá, ele é do partido do governo. Ele é do partido do governo. Ele é chegado do presidente da República. O outro é da oposição. Papo reto, cara, sem emoções, aqui não quero discutir siglas partidárias. Na sua opinião, papo reto, qual que tem maior possibilidade de ser cumprida, ser honrada a emenda? Claro, quem tem mais aí condições de ser honrada a emenda vai ser do partido do governo, com certeza, o cara é amigo do homem. Não tem jeito, é ele, está lá. E aí pronto. Então, a ideia do Constituinte foi dar mais autonomia ao Poder Legislativo para não ficar sempre com os pires nas mãos, né? E em relação a isso, nós já temos aí vários casos, né? Vários casos aí que nós já vimos aí no Congresso Nacional, casos assim, não tem como provar, né? Mas a gente acompanha os noticiários, né? Ah, o governo tem uma matéria polêmica a ser votada no Congresso. 2, 3 dias antes, a quantidade de recursos que são liberados para o pagamento de emendas é gigantesco. Qual é a intenção disso? Está aí, né? Ou seja, transformar aí as emendas aí em um quê? As emendas ou orçamento políticas em quê? Em um instrumento político, não deveria ser. Então, essa emenda vem falar o seguinte, vamos parar com isso, A emenda de parlamentar vai ser sagrada, independentemente de sigla partidária, independentemente se é da oposição, se é da base governista, se está neutro, se é independente, não interessa, está lá, vai ser cumprida dentro dos valores pré-estabelecidos na Constituição, esse que a gente vai falar agora, que é 1.2 da Receita Corrente Líquida. Então, esse é o modelo mental. Tá? Profissionalizar essa situação aí, tá? Tirar a individualidade, tirar a subjetividade. Particularmente, acredito, particularmente, professor Luiz, eu acho que isso foi um avanço gigantesco, tá? Gigantesco, né? É claro que ainda está pouco tempo aí em relação a esse assunto aqui, a gente vamos esperar acontecer mais vezes. Então, é o seguinte, quem que pode propor emendas? Deputados e senadores, né? Bacana. Os deputados e senadores, eles podem propor emenda de 2 tipos, né? Olha aqui, individuais ou coletivas. O orçamento impositivo só abrange quem, professor? Só abrange aqui, ó, as emendas individuais, ó. Então aqui, ó, impositivo, tá? Vou colocar 86 aqui porque a emenda constitucional 86. Vamos colocar certinho, né? Tem que ter um caderno organizado, a emenda constitucional 86 de 2015. Esse aqui fica como tá. Então já, cara, questão de prova. Então é o seguinte, então ele visa proteger apenas as emendas individuais, né? Professor, eu quero exemplos de emendas coletivas, sim, de bancada do Estado, e aí de comissão, cara, então tem várias emendas aí, bacana. Então as emendas individuais, somente as individuais de deputados e senadores, né? E eles fazem emenda aonde? Eles fazem emenda, né? Ó, ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1.2 da receita corrente líquida, né? Tá? Receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde, né? E aí, professor, vem comigo aqui. Então é o seguinte, né? O nosso ano base é sempre 2020. Nesse ano de 2020, tá? Ó, tem o PLOA, né? É um projeto de lei orçamentária. Então, o que está dizendo aqui, ó, né?
que está dizendo que 1,2 deste orçamento aqui será correspondente à receita corrente líquida. Está aí, né? Claro, esse cara aqui para o 2021, que vai ser já a LOA, que vai executar, né? Então é o seguinte, atenção, o parágrafo 9º, tá? Do 65, ele vai regulamentar o PELOA, tá aí, né? Aí o que ele fala aqui? Ele fala que desse recurso, tá? Vou fazer aqui um rabisquinho aqui, tá? Desse recurso, né? 0,6% vai para a saúde, né? Vou falar sobre isso. 0,6%, ela é livre, né? De livre escolha, né? E aí, professor? Cara, coisas boas e coisas ruins, né? Uma das coisas boas que metade da emenda individual do parlamentar vai para a saúde, né? Professor, por que o legislador fez isso? Cara, eu adoro, cara, TV Câmara, TV Senado, eu acompanho essas coisas, comentários políticos, isso é da minha natureza, independente que eu dou aula disso ou não. O que acontece, cara? 2015, até hoje, só está piorando esse troço de saúde, não é isso? Olha aí, né? Então é o seguinte, o parlamentar, lógico, o Congresso Nacional, a Casa do Povo, né? Opa, vamos pelo menos garantir 0,6, porque é impositivo, vai ser obrigado a executar isso, né? Ou seja, para fomentar. E metade aí livre de escolha para o cara aí, né? Então, isso que está dizendo aqui, vamos ler de novo. As emendas individuais, atenção, as coletivas continuam do mesmo procedimento. Ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2 da receita corrente líquida, ó, 1,2 da receita corrente líquida. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse cara, né? Prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, no PELOA, né? Sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, incluído pela emenda constitucional 86 de 2015. Bacana? Ótimo, né? Está aqui para vocês, né? Este assunto, né? Tem mais, professor? Tem, né? Fiz um quadrinho aqui só para fixar. Isso é importante, é um dos principais artigos dessa lei. Os dois principais instrumentos desta aula é o parágrafo 9º e o parágrafo 11º. Vem comigo. Ó, orçamento impositivo para as emendas individuais, né? 1,5% da receita corrente líquida, e sendo 6% para ações de saúde e 6% livre, né? E agora, prof? Agora, tá? Eu tenho que passar para vocês, neste momento do nosso curso, um insight, uma introdução um pouco aí aprofundada sobre o que significa a receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida é uma criação da nossa gloriosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, né? E essa Lei Complementar 101 de 2000, ela trata lá no seu artigo 2º, inciso 4º, da receita corrente líquida, né? Então, o que é a receita corrente líquida, né? Então, você tem um orçamento. O orçamento é formado por receitas e despesas, né? A receita bruta, o que é a receita bruta? Ó, é o somatório das receitas tributárias, claro, aí que é o maior percentual, somatório das de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidos, né? Então, nós temos aí das despesas correntes, tudo isso aqui, né? Então, esta é a receita corrente líquida. Lembrando que nós temos a receita de capital, né? Essa aqui é a receita corrente. Na aula de classificação, a gente vai explicar muito isso, né? Deduzidas, né? Líquido, né? Se é líquido, vai deduzir de alguma coisa. Você tem que saber. Vai deduzir 3 itens apenas. Primeiro, né? Na União. Ó, na União, porque hoje nós temos um pacto federativo, que a União arrecada a maioria dos recursos, depois repassa para os municípios, né? Ó, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional. Professor, qual que são esses fundos? Vou falar alguns para vocês. Anotem aí. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, FPE, Fundo de Participação dos Estados. Outro fundo é o FCO, é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, tem o FNO, o FNE, que é do Norte e do Nordeste. São esses fundos e de ordem legal também. E as contribuições na linha A do inciso 1, do artigo 195. O que é essa contribuição? O INSS do empregador, tá? Que é aquele que incide sobre a folha, né? E o INSS do empregado.
Tudo isso é retirado do somatório da receita, né? Essa contribuição. E o artigo 239 da Constituição, que é o PIS/PASEP. Então, todos esses valores são deduzidos da receita corrente. Mais, menos o quê? Ó, dos estados, né? Esse item 2 é para o cálculo dos estados, né? Dos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Professor, quais parcelas? Eu vou falar duas para vocês, né? Por exemplo, ICMS, 25% do ICMS, o Estado tem a obrigatoriedade de repassar para o município de origem do ICMS da operação comercial, né? Outro, IPVA do seu veículo aí, né? 50% vai para o município, né? Estão fazendo aqui os cálculos, né? Tem mais, professor? Tem. O último item diz o seguinte, né? Na União, os estados e os municípios e a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência social e as receitas provenientes da compensação financeira que está do parágrafo 9. Ou seja, também aquela despesa, não do INSS, para o regime próprio de previdência dos estados, da União, dos estados e dos municípios. Cada um tem aí o seu respectivo regime próprio de previdência. Todos esses valores são deduzidos, né? Aí eu digo o seguinte, cara, olha, tudo isso aqui, cara, aqui é mais da metade do dinheiro, né? Então a receita corrente líquida, isso aqui é tudo repasse já obrigatório, o governo tem que fazer, né? Isso aqui é para o cálculo, né? Vem comigo aqui. Ainda, no assunto receita corrente líquida, nesse momento da aula é importante vocês terem uma visão não superficial, mas um pouquinho aprofundada, né? Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, a Lei Candir, a Lei de compensação dos estados produtores aí para as exportações, né? Ou seja, todos os anos aí tem uma lei no Congresso de bilhões de reais, né? Que essas leis aí, elas são o quê? Todas essas leis elas são aprovadas e foi feito o rateio dos estados produtores. Então, esse recurso que os estados recebem são computados aí para o cômputo da receita corrente líquida, tá? E o fundo previsto do Fundeb, que é os 15% lá do Fundeb lá, também são repassados, são com seu Fundeb e a Lei Candir, são considerados no cálculo da Lei Candir, da receita corrente líquida. Tem mais. Agora, não são considerados receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas que tratam o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19, que é a despesa com pessoal. Então, essa despesa com pessoal não é considerado, não entra no cálculo da receita corrente líquida. Em especial, tá? Ela entra como receita e vai ser uma despesa. Isso aqui somente para quem? Para o DF, estados do Amapá e Roraima, né? Um caso bem à parte, né? E qual que é a periodicidade de apuração da receita corrente líquida, né? Então, a receita corrente líquida será computada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Então, no mês, sempre dou para ter uma visão aí, um histórico da receita. Bacana? Pronto, tá pago. Então, o orçamento impositivo, tá, no PELOA será 1,2 dessa conta aqui. Certo? Você quer que caiu em prova? Caiu, olha só. CGE Pernambuco CESP 2018, cargo de auditor. Olha que pergunta maravilhosa, gente. O modelo do orçamento anual adotado pela Constituição Federal é meramente autorizativo, apesar da existência de dispositivos constitucionais que tornam obrigatório as despesas na área de saúde e educação. Professor, o senhor fez uma explanação aí detalhada sobre orçamento autorizativo e orçamento impositivo. O senhor falou que a emenda 86, ele falou que 1,2% da receita corrente líquida, ela vai ser o quê? Ela é 1,2% da receita líquida, né? Você tem o quê? Ela é impositiva. Mas e aí, professor? Ela é impositiva numa parte? Sim. Só que vem comigo, vamos fazer conta aqui, cara. Ó. Então você tem a receita aqui, ó. A receita, né? Vamos colocar aqui a receita, né? Total, né? Dessa receita total, você tem que deduzir aqui, né? As deduções da LRF, tá? Lá do artigo 2º, né? Inciso 4º. Você tem que deduzir
e os seus parágrafos, né? Está aqui, para você ter o quê? A receita corrente líquida, né? O orçamento impositivo, adotado pela emenda constitucional número 86 de 2015, né? Destinou 1,2% da receita corrente líquida, né? Tá aqui, ó. Tá certo, cara? Ou seja, eu digo para vocês que esse cara aqui, ó, ele deve ser aproximadamente, ó, ele é menos de 0,04% ou 0,45% do orçamento, né? Então, somente esta fração aqui, tá? Somente essa fração aqui, que é a fração do orçamento impositivo, né? Então é muito pouco, né? Ou seja, 99,6% do orçamento ele é autorizativo. Então este é um ponto a ser discutido nessa questão. Tem outras, né? Então hoje, mesmo com a emenda número 86, eu digo para vocês que a maioria esmagadora, 96,5,6, eu posso errar por alguns décimos aí, esse meu cálculo aqui, fiz uma continha de padeiro, uma continha por alto aqui para vocês, dada a minha experiência de orçamento, né? Ele é autorizativo. Então, a emenda 86 não prejudica essa questão. Esse é o primeiro ponto a ser interpretado. A segunda questão a ser interpretada é o seguinte, ó. Dispositivo constante que torna obrigatórias as despesas, ó. Então, saúde, né? Nós sabemos lá, né, cara, ó, 15%, né? Educação, né? O fundo aí de 25% dos impostos, né? Ó, tá lá. Então, mas lá ele pode remanejar, ele pode estar autorizado e deve gastar esse recurso. Isso também não invalida aí a probabilidade. Logo, eu digo para vocês o seguinte, que a banca do CESP também entende, eu falo que a banca da FCC também entende isso, que hoje o nosso sistema ele é meramente autorizativo. Questão essa que você deve fixar e deve levar para a prova. O examinador vai fazer de tudo para que você marque que é impositivo, mas ele é autorizativo. Então, ele é autorizativo correto, questão super correta, né? Ok. Alerj, FGV 2017, cargo de técnico. A emenda constitucional 86 de 2015, né? Esse aqui, você já sabe que é o cara do orçamento impositivo. Todo orçamento impositivo, não, apenas 1,2% da receita corrente líquida, né? Para emendas individuais de parlamentares, deputados e senadores. Vem comigo, né? Que torna obrigatória a execução das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado às ações de serviços de saúde, né? Esse cara aqui, ele fez um Ctrl+C, um Ctrl+C, um Ctrl+V e retirou o texto, né, do artiguinho, vamos lá, qual que é o artiguinho da Constituição? 166, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, né? Tá aqui. Veio, palavra feia, né? Veio, né? Aí, ó, veio, mas está correto, né? A consagrar, ainda que parcialmente, aquilo que em sede doutrinária convenciona-se a denominar de orçamento impositivo. Aí, letra C. Professor, não acredito que eu estou acertando. Cara, aqui comigo eu já falei, você vai ficar competitivo, tá? Com certeza. Então, gabarito, letra C de casa, né? Letra C de casa. Ótimo, né? Ok, tá, vem comigo aqui. Então, olha só. Então, o artigo, o parágrafo 9º, né? A gente já explicou. Agora vamos para o parágrafo 10. Vamos lá, vem comigo aqui. A execução do montante destinado às ações dos serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9º. Professor, qual que é o montante destinado para os serviços públicos de saúde previsto no artigo 9º? Você já deve saber que é 0,6%, ok. Inclusive custeio, ou seja, essa verba sua de 0,6% está autorizado aqui você aplicar no custeio, tá? No custeio, tá aí para você, né? Pode ser custeio.
né? Pagamento de tarifas, né? Custeio, né? Uma despesa corrente lá. Será computado para os fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2 do artigo 198. Professor, então aquele 0,6% será computado para o cumprimento do inciso 1, parágrafo 2º do artigo 98, né? Professor, o que significa? O que está lá no artigo 98, parágrafo 2º, inciso 1º? Esse aí é aqueles 15% destinado para a saúde. Olha aí, ó. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Olha aí. Então, essa emenda parlamentar de 0,06% será calculado e será incluso dentro dos valores aí de 15%, né? A União falou assim, pô, bacana, né? Tudo bem, vocês querem destinar 0,6%, mas isso vai entrar lá no que eu já ia gastar com a saúde, né? Aí eu não gostei, cara. Eu acho que aí deveria falar o seguinte, olha, não considerar esse valor de 0,6 de emenda parlamentar dentro do cômputo lá dos 15%. Aí a saúde iria sair ganhando, né? A União fez o seguinte, né? Opa, eu tirei aqui, eu troquei 6 por meia dúzia, não aumentei minha despesa com a saúde. Então ele já inclui aí, tá? Por quê? É interessante, cara. Existe uma responsabilidade fiscal muito grande para o governante que não, olha aí, ó, que não cumpre esse percentual, né? Não cumpre, ele vai, cara, ele pode ter contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Então ele pode ter conta. Ele colocou, ó, aquele 0,6% já está ali. Moral da história, isso trocou 6 por meia dúzia, né? Rapaz, o povo não dá ponto sem nó, né? Bacana, fechou 10, né? Ok, terminou? Não, tem mais explicações. Vedada, ou seja, é proibida a destinação para o pagamento de pessoal em cargos, ou seja, o 0,6%, tá, da emenda individual do cara não pode para pagar despesa com pessoal ou encargos, mas pode para custeio. Custeio é despesa corrente, tá certo? Então aí será computada, bacana? Então isso que trata aí o parágrafo 10, né? Isso que trata aqui o parágrafo 10 do artigo 66 do orçamento impositivo. Tá? 11, né? 11. Muito importante esse 11 aqui, cara. Tá? É um dos mais importantes esse cara aqui, né? É o 9 e o 11. O 9 ele trata do quê? Da emenda, né? Da emenda, né? É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações que se refere o parágrafo 9º deste artigo. Então, é obrigatória a execução orçamentária. Vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, ó 2020 é a nossa discussão, né? Então, em 2020 está em discussão a pé peloa, né? Então, o 2020, ele fala o seguinte, que será 1,2% da receita corrente líquida, não é isso? Daqui do projeto, não é isso? Tá aí. Tá aí. Isso que dá, esse cara aqui, esse cara aqui é o parágrafo 9º, tá aí. Montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Ou seja, esse peloa em 2021 vai virar LOA, tá? O que está dizendo aqui? Está dizendo que ela será de obrigatória execução orçamentária, ou seja, o governo vai ter que se destacar, vai ter que repassar os recursos das emendas, né? Tá aqui, tá? O que acontece aqui? Na execução será 1,2% da receita corrente líquida da LOA de 2020. Olha aí. Vamos de novo aqui, ó, da receita corrente líquida realizada, aí, ó, realizada do exercício anterior. Vou até marcar esse anterior de outra cor. Olha aí, ó, do exercício anterior. Ou seja, nós estaremos com a LOA de 2021, né, essa que começou a ser discutida na PELOA de 2020,
é 1,2% da receita do que foi executado no ano anterior. Olha aí, tá? Tá aí. Então, esse é o percentual de orçamento executivo. Então, são duas coisas. O legislador sabe, o cara que fez isso, é o cara que sabe muito de orçamento, né? Ele colocou lá no parágrafo 9º, né? No parágrafo 9º, ele colocou das emendas, né? O teto para as emendas impositivas individuais, 1,2 da LOA, né? Já no parágrafo 11, né? Já no parágrafo 11, o que ele fez diferente? O que ele fez aqui? Ele colocou uma regra de execução, colocou teto, colocou valores a serem aplicados, né? Gente, isso não cai, isso despenca na prova. As questões mais difíceis versam sobre esse assunto. São duas coisas, são dois momentos. Do parágrafo 9º é o PELOA, do parágrafo 11 já é da execução. Então, do parágrafo 11 da execução já é na LOA, 1,2% da receita corrente líquida da LOA anterior. Ok, né? Tá aí. Ponto. Aí vem, é vírgula ali, né? Aí vem outra parte final. Essa parte final. Conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos em lei complementar, previstos no parágrafo 9º do artigo 65. Professor, o que diz o artigo 65? Compete à lei complementar, ou seja, esses critérios de execução equitativa, esta programação aqui, as regras do detalhamento da efetiva execução aqui, ele transferiu, tá, para uma lei complementar. Prof, essa lei já foi editada? Não foi editada. Assim que essa lei for editada, lógico que o professor aqui vai ter que regravar essa aula. Com certeza aí, né? Mas ela não foi editada. Assim que ela for editada, tá? Vocês podem me avisar, se eu ficar sabendo, eu já vou fazer de imediato, vou dar uma estudada nela, claro. Então tá aí, pronto. Puxa vida, cara, papo reto, isso aqui é um dos mais importantes, viu, cara? Um dos mais importantes aqui, dispositivos da aula desse orçamento impositivo, né? Só para título de esclarecimento, porque nós vimos esse cara aqui, vem comigo aqui o parágrafo, artigo 65, parágrafo 9º, né? Cabe a lei complementar. O que o cara fez, ó, trouxe aqui, ó, inciso 3º, emenda 86, ó. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação de programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal. Bacana? Então, ele transferiu ainda parte da regulamentação para uma lei complementar a ser editada pelo nosso Poder Legislativo. Cai em prova, olha essa questão. STJ-CESP 2015, cargo de analista. Olha essa questão. O chamado orçamento impositivo, entre outros aspectos pela obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares individuais, até o limite de 1,2 da receita corrente líquida anual, prevista no projeto da lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Tá? Com calma, vem comigo. Então vamos lá. Orçamento impositivo. Tá aqui. Vamos primeiro delimitar nosso estudo, né? Ele está no artigo 166 da Constituição, parágrafos 9º a 11. Tá aí. Ele emenda constitucional 86 de 2015. Bacana. Entre outros aspectos, pela obrigatoriedade da execução. Obrigatoriedade da execução, tá? Das emendas parlamentares individuais até 1,2 da receita corrente líquida anual. Parou. Então, temos aqui. Sempre o ano base 2020. No ano 2020, nós temos a PELOA. Não é isso? Tem a PELOA. Então, aqui, no projeto aqui, as emendas é 1,2 da receita corrente líquida. Isso está no parágrafo 9º. Aí, nós vamos para a execução. Então, esse PELOA vai virar em 2021 o quê? A LOA, né? Que diz o artigo, o que diz lá o parágrafo 11, tá? Diz o seguinte, que será de execução obrigatória
1,2, olha aí, da receita corrente líquida do exercício anterior, ou seja, da LOA de 2020, anterior. O que ele fala aqui? Sutilmente, até o limite da receita corrente líquida anual prevista no projeto da lei orçamentária. Está errado, tá? Não é prevista, né? É anual o quê? Do exercício anterior. É do exercício anterior, tá? Tudo isso aqui está errado, tá? Esse 1,2 prevista realmente é do parágrafo 9º, que é do PELOA, tá? Então, está errada a questão. Uma questão muito inteligente. O cara aí que fez essa questão sabia o que estava fazendo, né? Top. Olha aí, cara. Olha os níveis de questões aqui, né? É claro que vocês aqui da LAC, aluno do professor Luiz, né? Tinha todas as condições de acertar essa questão, né? Tá aí. Então, gabarito errado. 9, 10 e 11 pago. Agora é o 12. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 9º. Parágrafo 9º, você sempre vai ter que lembrar que esse cara aqui, ó, o parágrafo 9º é o tal do PELOA, né? Do PELOA. Você tem que ir ao PELOA, nosso sempre colocando 2020, né? Não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Olha aí, então está tirando a responsabilidade da obrigação, da imposição do orçamento impositivo de ordem técnica. Claro, né? Está aí. O que significa esse ordem técnica, né? O cara lá, aquele que eu expliquei para vocês, já expliquei no começo lá, né? Isso aqui faz sentido, é lógico, é coerente, né? O cara vai lá fazer uma ponte, só que não pode executar essa ponte, não é porque não tem dinheiro. Ó, dinheiro não pode, tem que estar aí, o dinheiro tem que ir, porque é impositivo, tem que ir, é obrigatório. Por quê? Porque não tem licença ambiental, porque a licitação foi fracassada, porque ali teve embargos, teve não sei o... Cara, enfim, ordem técnica, a SEMA não deixou, pronto, não pode, tá? Tá aí, então não pode. Então, não serão, isso aqui é uma exceção, tá? Esse parágrafo 12, nota o nome dele aí, exceção para a não execução do orçamento impositivo, né? Então, a exceção do orçamento impositivo, ou seja, não pode ser executado. Então, parágrafo 12. Parágrafo 13. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 11 deste artigo for destinado a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, independerá da inadimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites da despesa com pessoal, que trata o caput do artigo 69. Tá? Vamos lá. Muito inteligente. Esse parágrafo 13 aqui, o legislador quer que realmente aconteça na prática o orçamento impositivo. Quando a gente fala do parágrafo 11, né? Do parágrafo 11, nós estamos falando da LOA, não da PELOA, né? Ou seja, a execução de fato. O que acontece hoje? Muito das emendas não podem ser executadas, o governo manda dinheiro. Só que na hora do município, do estado, fazer o convênio com a União, o cara deve de tudo, ele está impedido, está bloqueado. Então, sabiamente, o legislador falou, olha, para essas emendas, né, a exceção, independerá da adimplência, né? Independerá da adimplência, né? Então, ele não independerá. Então, não depende da... Ou seja, ele está liberado, né? Ele pode constar o nome no CADIM, que é uma das prerrogativas. Então, independerá da adimplência, né? Independerá. Agora, você coloca dependerá, ele tem que estar com sempre adimplente, tem que estar com o nome limpo lá, né? Ele não pode ser bloqueado. Então, essa aqui é a primeira parte do parágrafo, né? Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 11 deste artigo for destinada aos estados do PF, independerá da adimplência entre
o federativo destinatário. Pronto, isso que está dizendo. E não integrará a base de cálculo. Por que isso, professor? Você pega aí o município, por exemplo, né? O município, tá? A despesa com pessoal é 50%, tá? É 50% da receita corrente líquida, tá aí, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que esse recurso, que esse município aqui, não vai integrar o cálculo. Por quê? Se integrar no cálculo da receita corrente líquida, esse cara aqui, ó, esse valor aqui, ele vai ter mais margem de gasto com o pessoal, vai aumentar a margem de gasto com o pessoal. Então, ele não vai integrar. Isso aqui é o objetivo desse parágrafo 13 da lei. Bacana? Muito gostoso, né, cara? Muito interessante essa questão aqui dessas finanças públicas aqui, né? A emenda constitucional número 86, né? Vem comigo. Parágrafo 14, né? O que diz o parágrafo 14? Ele vai falar do impedimento de ordem técnica, né? Como assim, professor? Aquilo que eu falei. Deve ter alguma coisa que impeça a aplicação. E aí? Aí ele vai tratar deste assunto aí nesse parágrafo agora, que é o parágrafo 14, né? Por quê? Porque vai ter algumas situações que podem ser superadas de ordem técnica, né? Outras não. No caso de impedimento de ordem técnica, que é um dos casos que está excluído o orçamento impositivo, né, que é a ordem técnica. Outro caso a gente vai ver aí é para a não realização da despesa. Ó, vamos lá. No caso de impedimento de ordem técnico, no empenho da despesa que integre a programação, no empenho. O que é o empenho? É o primeiro estágio da execução da despesa. Ok. Na forma do parágrafo 11. Quando fala do parágrafo 11, dica do professor Luiz, ele já está se referindo à execução, ou seja, à LOA, né? Deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas, ou seja, então, ó, deu uma ordem técnica, empenhou, temos as seguintes medidas. Primeira medida, são 4 medidas. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária. Tá? Então, até 120 dias da publicação da lei orçamentária. Normalmente, essa lei orçamentária ela é publicada no dia 30, dia 31 de dezembro, para vigência do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, vamos lá. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Calma, vamos explicar esse cara aqui, que você tem que entender. Gente, quem que propõe essas emendas? Quem que propõe essas emendas ao orçamento? É claro, é o Poder Legislativo, através dos deputados e 2 senadores. Então, por que o cara colocou aqui, ó? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Porque é o poder público, ou seja, o orçamento abrangerá esses poderes e órgãos e entidades. Então, vamos supor que eu, deputado federal, olha aí que pretensão, né? Eu, deputado aí federal, né? Eu vou destinar a parte que me cabe da emenda individual, um troquinho lá para a Defensoria Pública. Olha aí, professor, para a Defensoria Pública. Eu vou destinar lá o recurso, está aí. Eu mandei meu recurso lá para a Defensoria Pública, tá? Está no orçamento. O que acontece? Publicada a lei do orçamento, o chefe lá da Defensoria Pública de Mato Grosso, por exemplo, ele vai identificar, puxa, tem lá um do deputado Luiz, né? Só que eu não posso executar essa emenda, porque tem um problema de ordem técnica. Então, esse chefe da Defensoria, em até 120 dias, deverá comunicar o Poder Legislativo. Por quê? Porque essa emenda, essa linha de dotação aí, veio da onde? Do Poder Legislativo. E vai ter que justificar para o Poder Legislativo, para chegar até o Luiz, né, do impedimento. Pronto, então tem 120 dias para avisar do impedimento. Bacana? Então, lá, de cara já vai avisar. Então, isso aqui é para quê? Para dar... Todos esses itens aqui, gente, é para fazer acontecer, para realmente acontecer. Aqui você vê claramente a vontade do legislador, no sentido de quê? De fazer acontecer. Vamos lá. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, que são os 120 dias. Tá aí. O Poder Legislativo, claro, o professor Luiz, que está lá na emenda, né?
indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Tá aí. Então o cara chega lá, o defensor público em 120 dias, ele fala, olha, Poder Legislativo, não posso executar isso, infelizmente, eu quero, mas tem um impedimento de ordem técnica, não está, é insuperável. Então tá? Aí está lá no Poder Legislativo, o caso do deputado, ele vai o quê? Não, tudo bem, então se não quer você, eu vou mandar esse cara lá para a educação, no Poder Executivo aqui, né? Manda lá para a educação, tá lá, manda para a educação esse dinheirinho. O que vai acontecer? Aí ele vai fazer o remanejamento, ó, indicará ao Poder Executivo, porque a gestão fiscal é de responsabilidade maior do Poder Executivo, né? O remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, ou seja, trouxe datas, né? Professor, mas ele não podia colocar esse dispositivo na lei complementar? Claro que poderia, né? Só que ele falou, cara, quando que vai sair essa lei complementar, né? Não tem data, né? Então ele já quis o quê? Garantir o dele. Bacana, 120 dias, 30 dias. E agora? Inciso 3º. Aí, olha só, colocou datas. Até o dia 30 de setembro, ou 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, que é aquele prazo de 30 dias na qual o Poder Executivo e Legislativo vai falar para o Executivo aonde que vai ser remanejado o recurso, né? O Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação de impedimento que seja superável. Então, ele tem 30 dias para encaminhar esse projeto de lei. Professor, se ele não encaminhar, preste atenção, cara, preste atenção, se ele não encaminhar, ele vai estar tentando aí contra as leis orçamentárias, crime de responsabilidade. Lembra da Dilma, né? E, finalmente, então ele tem que mandar a lei, né? O último item 5.4, né? Outra data, limite. Se até agora, essa data limite aqui é uma de responsabilidade, tá, do Executivo, do Legislativo, então o item 3, ele é focado de responsabilidade do Legislativo. Qual que é? Tem que até dia 30 de setembro, tem que encaminhar o projeto de lei. Aí mandou para o Congresso o projeto de lei, né? Aí o Congresso enrola. Aí tem o quê? A punição no inciso 4. Até o dia 20 de novembro, ou a 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, ou seja, por decreto, nos termos previstos na lei orçamentária. Então, aí para vocês, uma prerrogativa aí, né? Então é o seguinte, o que o legislador fez? Ó, eu quero lei, bacana, né? Se não fizer por lei até o dia 20 de novembro, o presidente da República pode fazer e tem que fazer, é uma responsabilidade dele, ele pode fazer por decreto do executivo, o famoso ato do executivo. Aí, né? Ou seja, o cara quer que aconteça, né? Quer que aconteça, né? Aí, vamos lá. Parágrafo 5º. 15, perdão. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 14, 20 de novembro, né? Isso, 20 de novembro. As programações orçamentárias previstas no artigo 11, parágrafo 11, que é a da LOA, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 14. Então, olha aí, né? Então, o que acontece aqui? Olha só, isso aqui, claro, né? Vamos recordar um pouquinho. Professor, o que diz aqui o inciso 1º do parágrafo 14? É aqueles 120 dias, né? O órgão recebeu lá a comunicado da emenda, da execução, início da execução, do empenho, da despesa, só que ele não pode devido a uma ordem técnica, né? E aí, professor, aí ele faz o seguinte, olha só, o que ele fala aqui? Tem até o dia 20 de novembro para resolver. Se não resolver até o dia 20 de novembro, claro, não serão de execução obrigatória. Deixará de ser de execução obrigatória, tá? Nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1. Então, após o prazo previsto, tá? Do inciso 4, ou seja, até o dia 20 de novembro, as programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória. Então, tem um prazo, então dê um prazo aí, tá, para os poderes para regularizar. Se não regularizar,
também tira a obrigatoriedade da execução obrigatória. É claro que todo mundo quer executar, né? 16º, tá? Restos a pagar, né? Olha que coisa interessante, né? Só para vocês entenderem, agora vai fechar o conteúdo na cabecinha de vocês, ó. Então, em 2020, olha aí, tá? 2020, estamos discutindo o PELOA, tá? Lá no PELOA, 1.2 da receita corrente líquida, né? Qual que é o artiguinho-chave aqui? Ó, parágrafo 9º. Aí, entra 2021. 2021 já é LOA, né? Já é LOA. Então, a execução prevista no parágrafo 11, né? Parágrafo 11, que é 1.2% da RCL da LOA de 2020. Beleza, né? E aí, professor? Aí o seguinte, aí, ó, a inscrição dos restos a pagar, RP, ó. RP, tá certo? Ó, RP, não RG. O RP aqui, ó, RP até 0,06%, né? Parágrafo 16. O que é o restos a pagar? Vamos pegar aquele caso, cara, que lá no dia 20, lá saiu o decretão lá, 20 de novembro saiu o decreto do governo, liberando o recurso, remanejado, feita todas as burocracias, manda lá para o município. Putz, eu não consigo, cara, concluir essa obra, comprar esse veículo, essa viatura, essa ambulância, eu não sei, diabo a 4 que está lá no orçamento, tem de tudo no orçamento, eu não consigo. Vou perder o dinheiro? Você pode o quê? Iniciar a execução da despesa. Então, você empenha, né? Aí você tem a execução, ou seja, você empenha e você vai inscrever em restos a pagar. Opa, professor, aqui não é 2020, aqui é 2022. Aí, inscrição a restos a pagar. Os restos a pagar poderão ser considerados para os fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 11, aqui, deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, você pode aqui, ó, 0,6%, né? Aqui, ó, da RCL do exercício anterior. Bacana? Então, tá aí para a galera o RP, né? Pronto, ó, olha aí. Ô, professor, ficou bonito, hein? Ficou bonito esse esqueminha aí, né? O mais importante de ficar bonito é o quê? Você entender o assunto, né? Vamos lá. Está acabando. A emenda foi grande, não foi pequena. Aqui está parecendo mais uma lei complementar do que uma emenda, né? Parágrafo 17. 17, né? Vem comigo. Se for verificado a reestimativa da receita e a da despesa, poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O montante previsto no parágrafo 11, que é a LOA, deste artigo, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação coincidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Ou seja, o segundo e último caso na qual está desobrigado a executar o orçamento impositivo. O primeiro é de ordem técnica, né? A gente já viu os casos, tentou consertar, não consertou, aí está fora, não vai ser executado. O que diz aqui? Vamos supor aqui, né? Olha esse cara aqui. Vamos supor esse cara aqui, né? Então, na LDO, tá? Ele vai orientar o PELOA, né? Depois, a LOA, né? Aqui. Vamos supor que a receita aqui, estimada aqui, seja de 1.000. Aí. Tá? Vai fazer um orçamento de 1.000. Na hora que está executando, verifica se vai, executar, vai realizar, vai conseguir arrecadar somente 90. Ou seja, essa diminuição aqui, proporcionalmente, vai ter que diminuir 10% até a mesma porção de 10% lá nas emendas impositivas individuais de parlamentares. Tá aí. Isso que diz. Então, isso aqui é outro caso, tá? Ou seja,
é outro caso de que vai o quê? Mitigar, vai reduzir a questão aí do orçamento lá. Ou seja, conclusão, tá? Direto ao assunto, né? A execução das emendas aí do orçamento impositivo depende da realização da receita. Prof, isso foi cobrado em prova? Foi. Vem comigo. TCE Espírito Santo, CESP 2015, cargo de analista. Né? Com a perspectiva da aprovação do orçamento impositivo no Brasil, tá? Então, com a perspectiva da aprovação do orçamento impositivo no Brasil, tá? 2015, por questão de 2015, recente, vamos lá. O Poder Executivo não poderá propor modificações durante o exercício das ações introduzidas pelos parlamentares? Cara, ele não poderá propor, claro que ele pode propor modificações, inclusive até quando for de ordem técnica, né? Claro que pode, está errado isso aí, né? É propor, não é modificar, né? B. Haverá um fortalecimento do Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária? Gente, aqui não tem nada a ver com o Poder Executivo, o fortalecimento da proposta orçamentária, né? Por quê? Porque é somente o orçamento impositivo, é apenas o quê? Apenas para o legislativo, né? Eu acho o seguinte, se fosse para todo o Poder Executivo, aí sim, eu sou da opinião que ia produzir um fortalecimento por parte do Poder Executivo. C. O Poder Executivo estará obrigado a arrecadar a receita prevista, né? Gente, não tem essa de obrigado a arrecadar. Tanto é que no orçamento é o quê? Receita prevista. Ela vai se realizar dependendo aí, um dos fatores é a economia, né? D. A execução da despesa não dependerá das condições operacionais associadas à realização das obras e serviços autorizados? Errado. Inclusive, isso aqui é uma das formas, uma das hipóteses que podem excluir aí, tá? Que podem excluir a questão da execução do orçamento impositivo, que é chamado ordem técnica. Então, depende sim. Letra E. A execução do orçamento continuará dependendo da realização da despesa? Exatamente. Inclusive, é o artigo 166 da Constituição, parágrafo 17, que é lá do orçamento impositivo, fala isso, que poderá reduzir proporcionalmente essas emendas impositivas, né, caso a despesa, aliás, a receita não se realize aí conforme previsto na LDO. Então, gabarito, questão difícil, mas aí, aluno da LAC aqui consegue fazer, letra E. Letra E. Último dispositivo, tá? Último dispositivo aqui é o parágrafo 8º. Né? Qual que é o trabalho desse parágrafo 8º? Esse parágrafo 8º, né? 18º, 18, aliás. Lembra que eu falei no começo, cara? O cara fazia emenda lá e só quem é partido do governo, amiguinho do rei, que tinha o dinheiro, que vinha o dinheiro. E aí nós tínhamos deputados e senadores especialistas de fazer a via sacra nos ministérios, correr atrás de orçamento, de emenda, porque isso garantia o quê? Garantia a sua reeleição, né? Isso acabou, ele quer que o cara seja mais parlamentar, mais profissional, né? Ele fala aqui, ó, considere equitativa. Ou seja, todo mundo igual, todos os parlamentares. Considere-se equitativa a execução da programação de caráter obrigatória, que atenda de forma igualitária todos os deputados e senadores, e impessoal, sem ver partido, nada, né? As emendas apresentadas independentemente da autoria. Olha aí, né? Isso aqui é muito importante, né? Muito importante. Isso que vai trazer todo mundo igual, né? Então, isso aqui é o 18. Pronto, terminamos aí essa aula, né? Passou rápido, né? Então, uma aula importante. Orçamento impositivo, a emenda constitucional 86 de 2015, né? Vem comigo, vamos lá. Nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Gente, exatamente. Nunca deixe de acreditar, cara. Seja otimista, sempre acredita, cara, porque o dia que você deixar de acreditar, cara, você vai virar um pessimista e pronto, vai só diminuindo, né? E isso é verdade, cara. De um dia para o outro, a sua vida se transforma. Concurso é assim, cara. Pô, saiu um listão, puto, nome lá aprovado, mudou sua vida completamente, cara. Então você sempre tem que acreditar, o sol nasce para todos, vai chegar o seu dia. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.